O que faz uma série de antologia ser boa? Ou melhor, o que faz uma temporada de Love, Death and Robots ser boa? Vamos focar no nosso objeto realmente de ação aqui. Pergunto isso porque pra mim essa temporada, essa quarta temporada de Love, Death and Robots, eu nem lembrava que fazia tanto tempo da anterior, que foi uma temporada que me marcou bastante. Eu tinha a impressão até de que era mais recente, mas já tem 3 anos. É uma das melhores, né? A primeira e a terceira, pra mim, são muito superiores às outras duas. Mas assistindo essa temporada, são poucos os episódios que eu realmente desgosto completamente. Na verdade, tem 2 episódios que eu desgosto bastante. Mas, no geral, os episódios eu acho que eles são razoáveis, alguns bons até. E aí eu retorno na pergunta: o que faz uma temporada de Love, Death and Robots ser boa? Porque essa temporada, ela tem episódios no mesmo nível dos episódios médios e bons de outras temporadas. O que falta aqui são realmente os episódios marcantes, os episódios de impacto. Quando a gente lembra da primeira temporada, ou quando a gente lembra da terceira temporada, para pegar um exemplo mais recente, já que depois da primeira, a segunda foi uma temporada um pouco mais fraca, ainda que lá tinha um episódio do Esquadrão, que eu acho melhor que qualquer episódio dessa temporada aqui, mas foi aquele período meio de pandemia, com uma temporada um pouco mais curta e tudo mais, que não funcionou realmente muito bem, e muita gente duvidava se Love, Death and Robots voltaria a ser boa, ou se foi só realmente a primeira temporada. E aí chega a terceira temporada, que vai ter esses episódios bons e medianos, toda série de antologia vão ter esses episódios assim, mas que ali com 9 episódios tem pelo menos uns 2 ou 3 muito marcantes. Lembro muito da Viagem Ruim, que foi dirigido inclusive pelo David Fincher, que eu gosto muito, e principalmente o Jibaro, né, o último episódio, que pra mim é o melhor talvez da série, de forma geral, né, da série como um todo. Eu acho o Jibaro realmente incrível. Tem vídeo aqui no canal da terceira temporada, tem vídeo no canal também da segunda temporada de Love, Death and Robots, caso te interesse. Essa quarta temporada, como eu disse, eu não acho que ela tenha tantos episódios muito ruins, mas ela não tem nenhum episódio nesse patamar alto de Love, Death and Robots. E aí acaba ficando, pelo menos pra mim, e aí comentem aqui embaixo se vocês concordam ou não comigo, acaba ficando esse sentimento meio xoxo, digamos assim, né? Esse sentimento de legal, dou uma risadinha aqui no episódio, reflito sobre algo aqui, esse aqui é um pouco mais interessante. Tem um episódio que eu acho um pouco melhor aqui nessa temporada, mas nada muito marcante. Daqui a alguns anos a gente mal vai lembrar dos episódios dessa quarta temporada, ou se lembrar, talvez lembre negativamente, como é o caso de 2 que eu vou comentar mais pra frente. Então, vamos passar a partir de agora, e aí comentem aqui embaixo, claro, se vocês concordam com essa minha lógica ou não, pra gente poder trocar uma ideia. Comentem quais episódios vocês gostaram mais, quais vocês gostaram menos, o que vocês acharam da temporada como um todo. Lembro que lá na primeira temporada também tinham episódios bem mais fracos, né? Mas a primeira temporada tinha 18 episódios, então tem muitos episódios muito bons. A última temporada tem alguns episódios muito bons, né? Essa temporada aqui, eu acho que ela tem talvez, no máximo, um episódio muito bom. E mesmo esse episódio muito bom, que é o Spider-Rose, pra mim, ele não tá no patamar mais alto que a série já teve. Ainda assim é um episódio interessante. Na série ela trabalha muito bem com esses personagens isolados no espaço, né? E com essa relação meio de humano se transformando em máquina, e como ele vai buscar aqui esse episódio falar sobre empatia e sobre vingança ao mesmo tempo, dentro desse mesmo episódio, dessa personagem que constrói toda uma base. Então é um episódio que ele tem toda uma preocupação muito interessante de estilo mesmo, de como se filma aqui, né, a presença de uma suposta câmera, digamos assim, mas também de filmar muitos closes, né? Então, como a partir do momento que tanto pro lado da violência quanto pro lado dessa empatia que a personagem vai sentir por aquele bichinho, a gente vai sempre focar no rosto dela. Eu acho que é o melhor episódio. Eu gosto muito também do segundo episódio aqui, mas assim, mais uma vez, gosto muito dentro da qualidade dessa temporada, que é o episódio Mini Contatos Imediatos. Esse episódio eu acho realmente também muito legal. Mais uma vez, a presença, a lógica e uma ideia de uma câmera que faz esse episódio pra mim ser bom. Essa ideia de você filmar aquelas pessoinhas, aqueles bichinhos pequenininhos, e essa vontade do espectador de se aproximar daquilo, e até tem alguns zooms, se aproximam um pouco mais, um pouco menos, mas ainda assim a gente sempre vai estar vendo de uma visão muito distanciada, né? Então todo esse conflito, que é um episódio que é uma temporada que fala, né, muito sobre essa questão de conflito, vai trazer muito essa lógica da invasão alienígena e tudo mais, e eu acho que esse, dentro de um contexto de estilo mesmo que ele cria, de narrativa que ele cria, ele consegue até brincar
com uma lógica já muito recorrente do cinema, da TV. Então eu acho um episódio bom também. Vale destacar, inclusive, que um dos meus problemas com a segunda temporada é que lá eu não vejo muito... Acho que Love, Death and Robots sempre foi muito também um laboratório, né? Um laboratório de estilo, um laboratório de criatividade, de diferentes traços. E eu acho que a segunda temporada é a que menos tem isso. Aqui é uma temporada que eu, como eu disse, eu acho ela mais fraca, mas ainda assim, pelo menos a gente tem múltiplas visões para animação de forma geral. Ainda que tem um episódio que basicamente não tenha animação, e a animação ali vai ser só uma computação gráfica mesmo, mas de forma geral no restante vão ter várias visões para animação. Tem 2 episódios também envolvendo gatinhos, né, envolvendo até gatinhos com algum tipo de dominância, que brincam muito. Eu tenho gato, eu acho divertido esses 2 episódios. São 2 episódios que, para mim, seriam esses episódios médios dentro de uma lógica de Love, Death and Robots, que numa temporada muito boa, com 2, 3 episódios muito bons, esses episódios funcionariam muito bem como esses episódios intermediários. Não são episódios de grande destaque, mas ainda assim são episódios mais divertidos, mais legais, que vão brincar até um pouco com animações diferentes, né, com traços diferentes, com lógicas e tempos diferentes, né? Então um falando numa questão um pouco mais mística, envolvendo o diabo e o demônio e coisa do tipo, Lúcifer, né? Enquanto o outro já vai com uma lógica um pouco mais futurista, ou mais do nosso tempo, e do gato se usando dos robôs para dominar o mundo, que é um episódio bem divertido, até na brincadeira de como o gato se entende, como ele é compreendido. 2 episódios que eu acho divertidinhos, esses 2. Além disso, vão ter 2 episódios que vão buscar muito do traço até um pouco mais 2D, que eu acho que estilisticamente eles são episódios legais, eles vão ter até um resultado parecido, né, como eles vão se levando pra ação. São 2 episódios que eu acho que eles são interessantes minimamente, né, que é os caras da 400, que é um episódio que brinca muito, se utiliza muito de uma estética até expressionista, que eu acho legal e tal. Em quesito de a narrativa construída, a história construída, eu acho até um episódio meio bobinho, né, até... Claro, tem a brincadeira dos vilões, que na verdade são esses bebês, esse mundo destruído. Então, é uma temporada também que fala muito sobre esse lance da distopia. As outras já falavam, mas aqui parece que está mais presente ainda. Eu acho o traço bem interessante desse episódio. O episódio em si, eu acho ele ok apenas. E também o do Zeke e da religião ali. Acho que é um episódio que, mais uma vez, né, não é a primeira vez que eles voltam em experiências místicas ou em laboratórios nazistas e coisa do tipo. Acho a mensagem final meio caída desse episódio, mas o episódio em si eu ainda acho que ele consegue desenvolver bem em questão de estilo mesmo, né? Acho que são 2 episódios nessa lógica de laboratório mesmo, de animação. Acho que são 2 episódios interessantes para não ficar só nesse lugar também, só da animação hiper realista, né? Essas muitas possibilidades da animação que eu acho bem legal. Já o Grito do Tiranossauro, que já vai para uma animação que tem um pouco mais de realidade, né? Nesse 3D, é uma animação já mais com a cara das animações mais populares, digamos, atualmente, que é um episódio para mim qualquer coisa esse daqui, né? Um episódio que vai, mais uma vez, falar em um planeta distante sobre a busca pela liberdade e tudo mais. Mas é um daqueles episódios que eu sinto que, se ele fosse desenvolvido mais, quase como se não pertencesse a essa série, como se ele precisasse se desenvolver mais e ser muito mais longo. E aqui ele parece um episódio meio curto, meio interrompido de alguma forma. Acho um episódio que tem seus momentos até, mas no geral não me agrada tanto assim. Mas para mim os 3 piores episódios dessa temporada, e aqui esses 3 piores episódios são muito mais negativos para mim do que os melhores da temporada são positivos, são o 9º dos dispositivos falando sobre seus donos e tal, que brinca com uma lógica meio de comercial, com uma lógica até de documentário a partir desses dispositivos, mas é um episódio bem bobinho, bem qualquer coisa, que, mais uma vez, se fosse numa temporada que tivesse episódios muito bons, talvez nem incomodasse tanto assim. Mas aqui eu acho um episódio bem fraquinho, mais um episódio bem qualquer coisa, assim, que não tem muito uma preocupação. Até um episódio desses mais curtos, né, que parece que só estão ali para preencher a temporada. Mas os 2 que mais me incomodam mesmo são o Golgotha e o Can't Stop, né, o 6º e o 1º. O 1º me incomoda, eu não vejo muito propósito, não vejo por que ele pertencer. São 2 episódios que parecem não pertencer a essa série, na verdade, né? Ainda que o Can't Stop, ele ainda brinque com a questão das marionetes e tal, que no termo de animação ele é até bem feito, né? Ele trabalha com uma montagem interessante,
essa lógica de uma montagem de show mais encenada aqui de uma forma diferente por conta da animação, né? Então, essas câmeras que buscam várias coisas, a iluminação e tudo mais. Em questão de estilo, ele é bem dirigido, mas meio que ele não faz sentido nessa série, né? Porque como se fosse uma reprodução de um show do Red Hot Chili Peppers, de uma música específica do Red Hot Chili Peppers, o que tá fazendo aqui, né? Então, assim, é um episódio pra mim completamente perdido, que já abre a temporada, ele já abre a temporada não muito bem. Eu gosto até de Red Hot, né, gosto bastante e tal, mas, assim, pra mim não tem nada de Love, Death and Robots ali, a não ser o fato de ser uma animação. Só. E Love, Death and Robots não é só o fato de ser uma animação, né? Os episódios eles vão sempre trabalhar com lógicas específicas, com algumas possibilidades de temáticas, coisa do tipo. Esse episódio pra mim não diz respeito à série. Já o Golgotha, ele é o contrário, né? Ele até fala de alguma forma sobre... Ele até parece, em questão de história e tudo mais, com um episódio de Love, Death and Robots, ainda que eu acho um episódio meio fraco. É um episódio que ele clama muito por ser filosófico e brincar com essa questão da filosofia, mas ele não faz isso muito bem. Mas pra mim aqui o problema é que é basicamente um episódio de live action, né? Não que não tenha tido live action já nas temporadas anteriores, mas nas temporadas anteriores, com aquele episódio que tem a Mary Elizabeth Winstead, por exemplo, na primeira temporada, é um live action que vira animação, né? Que contempla a animação. É uma série que ela valoriza a animação e as diferentes animações acima de tudo. Aqui é um episódio que ele é basicamente um live action com alguns elementos em CGI, né? Com atores até mais conhecidos do cinema, da televisão e tal. Definitivamente não entendo o propósito, definitivamente pra mim não cabe muito nessa lógica da série de Love, Death and Robots, né? Então, não sei, vamos esperar a próxima temporada, às vezes a lógica vai ser justamente essa, né? Uma temporada muito boa, uma temporada mais fraca. Uma temporada muito boa, agora uma temporada mais fraca. A comparação dessa com a segunda temporada, que são pra mim de longe as duas mais fracas, é um pouco interessante, né? Lá tinha um período de pandemia, mas lá ainda tem um ou outro episódio de maior destaque. Aqui tem muitos episódios regulares, bonzinhos e tudo mais, mas realmente tem esses dois episódios que são muito distantes da série como um todo, né? Parecem não pertencer a Love, Death and Robots. Parece que foram jogados só para ter 10 episódios na temporada. Ainda assim é uma série rápida, de episódios curtos, que de forma geral me diverte. Pelo menos alguns episódios me divertiram bastante aqui, uns 4 ou 5, mas no geral, realmente é uma temporada meio frustrante. Tá bem na expectativa, eu adoro Love, Death and Robots, adoro a temporada passada, que já faziam 3 anos, e essa daqui, bom, vamos esperar para a próxima temporada, se tiver, quando ela vai sair. O bom da série de antologia é que ela pode continuar saindo para sempre, que não vai fazer muita diferença, né? Pode sair para sempre porque são esses episódios individuais, aleatórios, que não se interligam, a não ser pela temática e tudo mais. Não gostei tanto assim dessa temporada, achei uma das mais fraquinha talvez, até mais fraquinha até do que a segunda, na minha opinião. Comenta aqui embaixo se vocês concordam ou não comigo, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever se ainda não for inscrito. Por hoje é isso e corta.